Olá, amigos, 13 horas, 6 minutos, em Pontes Lacerda, Mato Grosso. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira, para a região aqui do Vale do Coporé, do Vale do Jauru, e via Facebook, via internet para todo o país e para todo mundo, né? Boa tarde a todos vocês, obrigado pela audiência. E hoje nós vamos aqui com o nosso grupo de jornalismo, junto com o Maxwell, Ricardo Augusto e César Augusto. Ricardo Augusto e César Augusto, né? E Gabriel Augusto. E Gabriel Augusto. Tem irmandade nessa história, não tem nada a ver, tem? Até o filho dele é Gabriel Augusto. O Augusto é em minha homenagem, né, pela nossa amizade. Certo, então tá bom. Vamos lá para as notícias de hoje aqui. Retorno das aulas na rede estadual, é o que está todo mundo comentando, e ver o que vai acontecer ainda nesse segundo semestre. O PSOL, partido da esquerda, entra com ação no Superior Tribunal de Justiça, exigindo que jogador brasileiro da seleção brasileira use a camiseta número 24. Receita Federal institui o Cadastro Imobiliário Nacional. Maxwell. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, César. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, no nosso programa Visão Crítica. O ministro da Saúde visita o estado de Mato Grosso, visita também a cidade de Rondonópolis. E na fala do ministro ele diz, né, que vacina não garante o retorno à imunização para que retorne às aulas presenciais no estado de Mato Grosso e também no Brasil. César, boa tarde. Boa tarde, Eridson. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Maxwell. Vamos falar também sobre as obras paradas, né? A nível estadual, parece que são 3.028 obras paralisadas, né? E somente aqui em Pontes Lacerda nós temos 55 obras, né, paradas, e nós vamos comentar sobre isso aqui no decorrer da nossa programação. Boa tarde, Ricardo Augusto, vereador Ricardo Augusto. Gostei, bota de novo outra imagem lá, coloca outra imagem, por gentileza. Bancada, a outra imagem de né? Bancada de... Pode respirar, César, respira. De peso, solta. E vamos também falar do Cefapro, né, que o ministro e também o secretário de Estado de Educação esteve, né, na região e mencionou que um grupo de engenheiros vai vir fazer a vistoria, porque aquela obra vai ser usada, mas em 2000, quando o Van Clay era deputado, ele fez, né, um pedido lá para demolir aquela obra do Cefapro que está, né, um elefante branco ali daquela forma que está. Mas aí um fala uma coisa, outro fala que vai reconstruir aquela área. O importante é que faça algo ali para o Cefapro, que faça uma sede própria do Cefapro, para que possa atender nossa demanda e dar mais qualidade no trabalho dos nossos profissionais. Então tá certo. Bom, eu só preciso pedir licença, só preciso mandar um abraço para o Rio Grande do Sul, a dona Elisa, a dona Nery. Aqui em Campo Grande, ali, o Elias, também Elias Vieira, estão assistindo o programa Visão Crítica lá no Rio Grande do Sul, assiste toda segunda-feira. Um abraço a todos vocês. E aqui a dona Dirce, um abraço, dona Dirce, mandou um recado para mim de manhã, pedindo que a gente também participa, sempre assiste o nosso programa. Mas vamos lá, vamos ao primeiro assunto aqui. O retorno das aulas da rede estadual. Será que vai acontecer mesmo? Você começou esse tema, Ricardo. Gente, tem que iniciar de uma forma que possa atender a demanda o mais rápido possível, porque o que está passando de dificuldade os alunos em casa, no modo remoto, não é fácil. Vem umas apostilas, o Maxwell e César Augusto e Eridson, que nós que já, né, passamos pela escola não sabemos nem por onde começar. Tem algumas coisas lá que para criança de 6 anos, 7 anos, é impressionante. Parece que eles fazem assim, né? Vamos colocar isso aqui para resolver. E às vezes não é. E os professores estão fazendo a sua parte, estão dando aula através da internet, mas a participação dos alunos são pequenas. A dificuldade que eles têm quando pega a apostila, que não tem acesso à internet também, é difícil. Essas crianças não estão aprendendo absolutamente nada. O Estado é obrigado a passar o aluno, porque não pode reprovar. Eu acho o cúmulo do absurdo isso. Não só em época de pandemia, mas em ano letivo normal, não pode reprovar o aluno. Olha só que ponto nós chegamos, né? Prefere passar um aluno que não está sabendo nada, que não é falta de ensinamento, mas sim falta de interesse da criança, do adolescente. E aí tem que aprovar um aluno desse. O Maxwell está aí, a esposa dele trabalha na educação há muitos anos, sabe da dificuldade que se tem, né, no ensinamento hoje. Os professores são um pouco valorizados, essa classe luta bravamente, diariamente, para que possa ser valorizada. Desde a época que eu estudava no 14, que a
a professora Cleusa, né, era do Sintep na época, quantas manifestações nós participamos para reivindicar melhores salários, e hoje vê essa pandemia para deixar mais dificultosa ainda a situação dos professores. Os alunos então nem se fala, volta às aulas presencial, mas e aí, que amparo que vai dar para os alunos? Porque os alunos não foram vacinados, os professores praticamente todos foram vacinados, mas e aí? Protege o professor e não protege o aluno, e mesmo estando, né, vacinado, as pessoas não estão imunes contra a vacina. Elas podem contrair o vírus de forma mais branda, mas aquelas pessoas que têm comorbidade, né, podem sofrer as consequências graves do Covid. Então é uma situação complicada, como o Maxwell disse, foi afirmado, né, pelo ministro que vacina não é, né, o carro-chefe para se tornar as aulas hoje, para voltar às aulas. Eu acho, do meu ponto de vista, que as aulas não voltam esse ano. Eu acho que não volta esse ano, e a situação está complicada, não está fácil hoje devido ao Covid, devido à pandemia, mas o que nós podemos fazer nesse momento agora é proteger os nossos alunos. Na verdade, o Vieira, César e Ricardo, veja bem, nós já estamos no final, praticamente no meio do mês de julho, né? Ano letivo de 2021 praticamente já se foi. Em 2020 nós já tivemos um problema seríssimo, porque havia uma greve de 2019, existia uma reposição de aulas, né, no ano de 2020, isso não aconteceu devido à pandemia. 2020 já ficou prejudicado o ano letivo, 2021 não é diferente, Vieira, já foi prejudicado, já porque nós já estamos no mês de julho, e ainda existe um grande problema. O Ricardo disse muito bem aqui, falando da nossa educação infantil, dos nossos jovens, mas também nós temos o problema das faculdades. Para quem tem filho na faculdade sabe o que eu estou falando. Praticamente paralisou tudo. Muitas pessoas, principalmente, Vieira, nas faculdades particulares, desistiram de cursar, e algumas faculdades estão no prejuízo, e muitos pais que pagaram para os seus filhos 1 ano, 2 anos, até 3 anos de faculdade, hoje enfrentam dificuldade. Por quê? Porque não sabe se o filho vai terminar ou não o curso por falta de demanda, por falta de alunos. Então, no Brasil, isso não afeta só Ponta Lacerda, só o estado de Mato Grosso, mas esse problema da pandemia e educação tem afetado aí a educação do Brasil. Quer comentar isso, César? Sim. Só antes, quero mandar um abraço aqui para a dona Enesília, lá de Cerejeira, Rondônia, está completando mais um ano de vida, está acompanhando a programação. Quem ligou para a gente pedindo para mandar um abraço foi a Nilcilene, que é telespectadora aqui da TV Centro-Oeste, lá do município de Nova Lacerda. Então, muito obrigado pela audiência, a Nilcilene de Nova Lacerda. Um abração especial, muitos anos de vida para a dona Enesília, lá de Cerejeiras, Rondônia. Muito obrigado pela audiência. Eu acho que tinha que fazer um levantamento, Maxwell, Ricardo e Erides, sobre a questão das escolas particulares, né? As escolas estão trabalhando de forma híbrida, né? Não pararam as atividades, e alguns pais optam em levar os filhos para a escola, outros estudando em casa, e mesmo das escolas particulares está acontecendo essa dificuldade do aprendizado dessas crianças. Então, já está difícil. Olha que são ensinos muitas vezes ou ângulo ou positivo, isso no Mato Grosso, de modo geral. E aí, imagine na rede pública como é que não está essas crianças, né? Como você falou, 2019 já vinha a questão da greve, 2020 começou aí a pandemia, 2021 continua, e é um problema que vai se perdurar por muito tempo. E será que essas crianças vão conseguir recuperar esse aprendizado perdido assim tão rápido? Não vai. Agora você veja bem, a escola particular ainda consegue fazer um controle das suas crianças. A maioria dos pais dessas crianças tem condições, aí, tem internet de qualidade, tem condições aí, de acompanhar de perto o ensinamento dos seus filhos, mas no público, no ensino público, isso já não existe. Tem muitas crianças do interior, da zona rural, outros até mesmo aí dos bairros mais carentes, que o pai não tem condições aí de bancar uma internet, de comprar. Hoje não é só a internet, porque a internet praticamente 90% da população hoje tem na sua casa. Mas o problema é ter um computador de qualidade para que seu filho possa acompanhar aí as aulas através da internet. Veja bem, hoje um computador
para acesso à internet com qualidade não custa menos do que 4, 5 mil reais. Verdade. Então, quer dizer, uma família carente, uma família mais humilde, não tem condições de adquirir esse aparelho para que o seu filho ou a sua filha possa estudar. Bom, Maxwell, mas tem a apostila, o Estado está fornecendo, né? O município está fornecendo aí a apostila. Mas e aí, quem acompanha essas crianças? Como que fica o aprendizado dessas crianças sem aquele acompanhamento adequado do dia a dia? Então, são algumas situações que a gente está enfrentando neste momento na era da pandemia, Vieira. Mas é justamente rapidinho isso. Aqui, ó, rapidinho aqui, só para completar o que o Marcos está falando, o Estado mandou para os professores R$ 3.500, R$ 3.200 para comprar um computador. Notebook, né? Um notebook para dar aula. Hoje, se você usar R$ 3.200 para comprar um notebook, não tem. Ricardo, vai ser um positivo bem fraquinho. Eu posso falar, porque o da minha esposa custou 5 mil reais. E ela recebeu um pouco mais o Estado mandou um pouco mais de 3 mil reais. A gente teve que tirar do bolso, porque senão o computador não suportaria a carga de trabalho. Aí Então, se a pessoa vai paga do bolso dela, não vai ter como ser ressarcido depois, porque vai ter que devolver esse notebook. Ainda mais se a pessoa tiver, né, só contratada, tem que devolver quando vencer o contrato. Aí que situação fica, né? Difícil agora, R$ 3.200 para se comprar um notebook que não tem qualidade, vai dar aula, porque é um suporte muito pesado, né? Um sistema muito pesado. Como que vai fazer? Agora você imagina... A situação foi tão interessante, Vieira, que aqui em Ponce Lacerda não se encontrava o notebook com as características que o Estado pediu, né? O Estado pediu, porque já era um pouco... Bem avançado. Mas assim, você falou de ressarcimento. Eu acho que o professor, de um modo geral, ele já não vai ser ressarcido do início da pandemia, porque ele ficou usando a internet dele, ele ficou usando o computador dele, né? Ficou usando a energia dele, enfim, ele não vai ser ressarcido também diante dessa questão. Os políticos olharam para os professores, mas esqueceram de olhar para um dos principais também, que são os alunos. Olharam somente para os professores, mas esqueceram que nós temos alunos que precisam realmente desse apoio, desse auxílio do governo. Talvez com algum tipo de bolsa, alguma coisa para também solucionar esse problema, para que o Estado possa voltar de forma híbrida às aulas. O pai que quer levar o filho para a escola, leva. O pai que quer que o filho fique em casa, vai ter que ficar em casa. Tá certo. Vamos lá, vamos para um outro assunto aí que eu gostaria de ver a posição de cada um de vocês aí. Você já está lendo aqui, né? O Ricardo está preocupado aqui. O pessoal entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, tá? Para exigir que a CBF determine que pelo menos um jogador, né, da seleção brasileira passe a usar o número 24 no uniforme da camiseta, que até hoje realmente não, já tem até o 25, mas não tem o 24, o pessoal pula ali, né, e não tem. Né? E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Primeiro, por um partido político entrar no Supremo, o Supremo é um órgão do Poder Judiciário para discutir a parte constitucional, se tal ou não constitucional, né, qualquer ação. Fora disso tem que ser nas instâncias inferiores. Primeiro, né? Se passa na segunda instância, terceira instância, esse negócio todo. Depois lá já vão direto lá, até porque a gente sabe que lá tem uma meia dúzia que já foram indicados pelo presidente Lula, ex-presidente Lula, né, e estão fazendo o jogo da esquerda lá. Isso é claro, está claro. Né, mas eu queria focar justamente nisso. Né, essa extrema preocupação que uma minoria, e aí eu falo minoria, né, que uma minoria tenta forçar uma barra para que a maioria, os outros, sejam obrigados a atender um desejo que eles têm. Ó, se o PSOL, se esse partido que tiver algum jogador, né, que tenha coragem de usar o 24 lá, ele que peça o jogador dele, da área dele, colocar. E que é o número? O número que tem a ver o número? É que assim, vamos ser claro, é que o jogo do bicho gerou toda essa celeuma, né? Então hoje, historicamente, né, o viado é o 24 no jogo do bicho, né? Então fica identificado. Jogador, né, que é viril, né, trata do corpo, né, tem essa posição toda, não usa porque falou, o 24 está ligado à questão do viado. Agora, o que me preocupa mais é o seguinte, é o partido político entrar lá e querer forçar a barra. Tal. Para os outros usarem. Por que ele não... Ele resolve o problema dele. Na minha opinião, eu acho que isso aí vai mudar o Brasil, vai acabar com a fome, vai acabar com a pandemia, vai acabar com as pessoas que não têm, né,
serviço, vai acabar com tudo. Se aprovar essa lei, acho que o Brasil vai mudar. Então precisa, viu, gente, aprovar essa lei, porque tem que colocar o número 24 na camisa dos jogadores, porque não pode, gente, né? Tanta gente morrendo de fome, se colocar o 24 vai melhorar, né? Vai dar mais serviço, mais trabalho, vai diminuir o número de empregos, vai aumentar o número de empresas, né, investindo no Brasil. É uma brincadeira, rapaz, um negócio, todo o uniforme vem. No time nosso aqui do interior, todo mundo tem número 24, normal, e só não usa por quê? Até o 11, as pessoas, os reservas, talvez o reserva está usando o 24, mas não entra no jogo. Aí, o 24 não faz parte lá, é do 01 até o 11 para jogar, né? Que são 11 na linha. Aí talvez o 24 tá no banco de reserva. Agora, não, pelo amor de Deus. Mas são quantos jogadores? São 24? Na seleção brasileira não usam e tem números superiores. Tem número, já tem o 25, né? Tem o 26, é por número de inscrição, e aí o pessoal tem, né, e pula o 24. Essa é a realidade e essa é a grande preocupação do, mas acho que do muda pessoal. o Brasil. Na verdade, Vieira, o que acontece? As inscrições nas principais competições, tipo Campeonato Brasileiro e as principais competições, você pode ter inscrito até 35 jogadores. Vejam bem, no primeiro momento você faz inscrição de 23 jogadores, que são os 11 titulares, mais 11 reservas e um goleiro a mais, né? Cada equipe pode escrever aí 3 goleiros, porque é um caso excepcional. E depois vem as inscrições a partir do número 23 até 35 em cada competição. Aí depende muito, aí também eu acho que a decisão é de cada presidente de equipe, é de cada diretor de equipe, colocar os números ou não. Tem até 99, tem até o número 100. Mas cada um, depende de cada jogador, é o desejo de cada um, e eu acho que não é função nem de partido político e nem do Supremo querer tomar esse tipo de decisão. Isso faz parte de cada clube tem a sua maneira de agir, de pensar, cada presidente, cada jogador. Isso não é caso para o Supremo Tribunal Federal e muito menos para um partido político que tem muito mais ações e decisões e questões para ser discutidas para o desenvolvimento do país. O Ricardo disse bem, não é o número 24 que vai deixar de fazer o cara ser mais homem ou não, ou deixar a nossa seleção brasileira melhor ou pior nas competições. O Richardson é homossexual, o Richardson. Sem ser esse agora. O outro passado, que foi jogar vôlei. Mas não sei que preconceito é esse com o número 24. Olha o que o João mais escreveu aqui, ó. Meu irmão nasceu dia 24. O pai dele colocou que ele nasceu dia 25. O que tem a ver, gente? Tá bom, então. Quando você completar, Ricardo, 24 anos, você pula pro 25. O pessoal falou assim, ó, tem 23,5. Não, mas assim, é uma bobeira isso. É tão fraco essa posição do pessoal, né? Que você imagina se ele vai levar a sério esse negócio do número 24. Eu não sei se vocês perceberam, em todos os telefones digitais, né? Ele chega em 23,59. Ele não fala 24, ele fala 0. 0. Ele 0, ele pula o 24. É verdade. Nós vamos ter que mudar vai ter que mudar agora o telefone. Mudar todo o sistema digital dos telefones, tudo, porque o pessoal quer um detalhe, todo mundo tem celular. Nem que fica 1 minuto, 24 só, depois muda pra noite, né? Mas tem que ter ali. Um absurdo, né, gente? Mas vamos lá. Então não pode ser mais 24 horas, então? Não, agora tem que ser 24 horas, tem que ser realmente 24 horas, não 0 horas. Boa colocação. Bom, gente, uma outra informação aqui, é mais a título de informação mesmo, a Receita Federal, a partir de agora, dia 1º de julho, instituiu o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Não sei se pouca gente ouviu falar sobre isso, tá? Onde todos os imóveis urbanos e rurais vão estar no banco de dados da Receita Federal. Todos eles vão receber um número, tá? E vão ter o nome do proprietário, do posseiro, né? E pode ser identificado, inclusive, via georreferenciamento, via satélite. O sistema já está pronto, já está rodando a partir do dia 1º de julho, onde cada imóvel, a Receita Federal vai ter um número e vai saber de quem que é ou quem que está lá. Independente se tiver a matrícula, independente dos dados que tiver no cartório do registro de imóveis. Então, todo o registro do cartório de imóveis vai ser migrado para esse sistema,
né? Mas a partir de agora, qualquer transação que for feita nesses imóveis, né, a Receita Federal vai ter condições de detectar, e aí entra aquela ideia de arrecadação, né? Porque quando você compra um imóvel, veja só como é que é a situação. Hoje, quem tem imóvel cadastrado no imposto de renda, certo, ele não atualiza o valor do imóvel. Se eu tenho um imóvel lá que eu comprei há mais de 10 anos por R$500, né? Agora em 2021, se eu for vender ele por R$100 mil, essa diferença entre os R$100 mil e os 500 que está registrado lá, a Receita considera como ganho de capital. E como tal, ela cobra, me parece que em torno de 20% ou 25%. 27%, né? 27% é do cálculo do imposto de renda. Mas é 25% do valor do teu lucro. Então, na hora de vender, você vende, mas na hora de você for fazer o teu imposto de renda, você já tem que ter pago, inclusive, esse imposto na hora de você fazer a transação. O que o senhor pensa disso? Qual que é a sua avaliação? Está chegando cada vez mais o governo em cima de todas as transações que você não tem mais como fugir. Na verdade, Vieira, só te interrompendo, o que o governo quer? Primeiro, ele quer saber quem é quem. E com esse cadastro, ele vai conseguir, na verdade, mapear e saber quem é quem dentro do Brasil, quem tem imóvel, quem não tem, de quem é. E também, outra situação é a questão da sonegação de impostos. Você sabe que muitos e muitos brasileiros sonegam e muito. Então, através desse cadastro, ele vai conseguir fazer isso. Outra questão, ainda temos, nós não podemos fugir desse assunto, que é a questão de falsificação de documentos. Entendeu? Às vezes, principalmente no interior do Brasil, aqui no norte aconteceu muito isso, Vieira, Mato Grosso, Rondônia, Acre, onde o cidadão vinha, falsificava uma matrícula, falsificava o documento, e a propriedade às vezes era de um cidadão que não estava no estado, não estava na cidade, não estava no estado, e quando no desenrolar da carruagem alguém saía perdendo. Isso aconteceu muito, principalmente aqui na nossa região. Então é uma das maneiras, lógico, você vai inibir tudo isso, mas vai saber quem é quem e vai arrecadar bem mais. No caso que o Marcelo está falando, existiu muito aqui mesmo, o que a gente chamava de superposição, né, de sobreposição de documentos. Isso. Né? Você pegava uma matrícula, né, ia num cartório do interior aqui, realmente em Santo Antônio de Levergera e tal, registrava ali, e aí depois quando o pessoal ia fazer a localização geográfica, tinha 2, 3 matrículas em cima do mesmo terreno. Do mesmo terreno. Né? Isso aconteceu muito mesmo. Tem caso ainda que está até hoje. Tem caso até hoje na justiça para saber quem é realmente o proprietário. Agora, a sanha, César, desculpa, a sanha do governo em arrecadação, tá, é uma coisa absurda. Eu não sei se vocês estão assistindo a CPI e vocês tem um desses que foram agora, um dos donos, não, aquele militar lá que está envolvido na Covax, sim, lá. Ele era lobista, né? Era lobista. Não, mas assim, ó. Ele é lobista da questão da vacina. Olha só como é que é. Abriram o sigilo fiscal dele e a Receita Federal já detectou o seguinte: ele ganhava em torno de 60, 70 mil por ano, que é uma média de 5, 6 mil, né? Sim. Tá? Ele tinha uma empresa. A empresa, me parece que era 50 mil o capital social, né? Mas o movimento financeiro dele, só no ano 2020, foi de 4 milhões de reais. Nossa. Isso mesmo. Tá? Aí já não tem mais como fugir, porque agora ele vai ter que justificar como é que ele teve esse dinheiro todo. E né? como com a empresa, o capital social era 50 mil, né? Capital social da empresa, 50 mil reais, né? E faturou 5 milhões de reais. Então aí agora. Aí talvez ele não tenha a persuasão que ele tem, empreendedor como ele entendeu? Talvez ele não, mas ó, o cartão de crédito, com a receita, né? vai mesmo. Até o cartão de crédito, as pessoas que hoje conseguem burlar a Receita Federal, tem que tomar muito cuidado, porque na Receita Federal você vai lá, coloca um capital lá, né, uma renda bruta, renda lá de 200 mil reais lá no ano inteiro, mas paga aí 7, 8, 10 mil reais por mês só de cartão de crédito. A Receita vai pegar. A hora que ela dá uma passada, e pior, ela pega depois dos últimos 5 anos. A gente pensa que já passou, mas não, depois vem
problema sério. Então hoje está cada vez mais difícil. Quando você está né? mais apertado que a receita Aí aparece. aparece. Quando É igual o gás quando acaba na hora do almoço. Só na hora do almoço. Diante desse assunto abordado, Eu queria falar também em relação ao valor venal aqui do município de Pontes Lacerda. Quantos que é, Maxwell? É 2% para quem... 2%, né? 2% É do valor do imóvel. 2% o valor do imóvel para quem não tem calçada e nem muro, né? E parece que paga 1% para quem tem muro e calçada, onde a prefeitura passa Você está ali. falando do imposto, né? Do imposto. Não, sim. imposto, né? Sim. Aí, olha só, então vamos lá. O cara comprou um terreno, uma pessoa que eu conheço aí, ele pagava lá R$ 140 reais por mês por ano correto. de IPTU, né? Na época, o valor do imóvel dele, quando ele comprou, R$8.000. Certo. Hoje, esse imóvel, esse terreno dele, custa 350, 400 mil reais. Aumentou-se o IPTU lá para 800, ele assustou. Mas se ele fosse pagar de acordo com o que a lei determina, como tem que ser, ele ia pagar bem mais. Quer ver problema sério, falando desse assunto que você está dizendo aí, César Vieira, Ricardo. Isso acontece muito quando acontece o município ou o estado tem que fazer uma desapropriação de uma determinada área, porque às vezes o jurídico pega naquela situação de que o valor declarado pelo proprietário. E na 100% das situações, o proprietário não declara o valor real do imóvel e acaba tendo problemas seríssimos depois nessa situação. Lembrando, e aí eu acho que o Ricardo vai enfrentar esse problema junto com a Câmara de Vereadores aí. Né? Eu não sei se foi acertado no final do mandato passado, Maxwell, aquela questão da planta genérica, né? Porque são duas situações, César. Você tem o percentual do IPTU, o percentual do imposto, que é fixo. Só pode ser alterado por uma lei, passando pela Câmara. Né? Aqueles Esse é o percentual. 4% do terreno, se o terreno vazio você vai pagar 4%, 2% sobre o valor do imóvel, e aí se tiver algum benefício diminui para calçada, diminui. situação, Né? construção. Com a vantagem, assim, os idosos com mais de 65 anos, se tiver um imóvel só, parece que é isento. É isento. Agora tem aquela lei, Do câncer. a lei Aquele quem tem doença Antônio terminal, Ladenck. de câncer e tal também, né, vai ter benefício. Está isento. Essa é uma situação. O vereador Antônio Ladenck. Isso, esse projeto de lei é de autoria do ex-vereador Antônio Ladenck. Essa é uma situação. A outra é o seguinte, é a planta genérica que se fala. Tá? É a valorização do imóvel, porque às vezes mantém os 4% do terreno e 2% da casa, mas a prefeitura atualiza o valor do imóvel. Sim, mas Por isso essa que vem o atualização. absurdo, por isso que vem Mas muito valor bem, alto. o Donizete sofreu um desgaste. Claro, Olha só, exatamente. 2004 foi a última vez que tinha sido atualizado, é isso, na época do Miura. Depois veio o Donizete em 2016, eu acho. Teve até um desgaste com alguns vereadores que tiveram que votar. E até o presente momento. 2015, que houve 2015. o mandato do Donizete foi. Agora eu não sei. Aí tem que atualizar. Mas é aquilo que eu estou falando. O cara pagava lá 8 mil. Se ele for pagar 1% em cima do valor, hoje, atualizado, no valor de 4 mil reais, 1%. Se ele for pagar esse imposto, o que vale? Suponhamos que a justiça fala, nós vamos precisar dessa área aqui. Então vai pagar para ele em cima dos 8 mil? 180 reais, né? De 400 mil. De 400 mil, do valor que vale hoje, na atualidade. Do valor. Só que quando ele pagou, quando ele comprou a 8 mil, nunca atualizou, está lá 8 mil e tem toda uma questão por trás, né? Mas a prefeitura tem a avaliadora, faz essa avaliação. Tanto que quando você vende um imóvel, para você pagar o imposto de transmissão do imóvel, que é o ITBI, tá? Não adianta você colocar assim, se você vender um terreno por 30 mil, tá? Mas na prefeitura a avaliação é 50, você vai pagar o imposto sobre os 50 e não sobre a tua declaração. Justamente para evitar esse valor abaixo aí, né? O próprio sistema, o próprio cartório vai hoje, automaticamente ele já vai lá no sistema e já vê o valor que está avaliado lá, aquele valor é que você vai, sobre aquele valor que você vai pagar o ITBI. Mas você fala para o seu amigo aí, César, que ele tem que levantar a mão para cima e agradecer, né? Agradecer. Porque um terreno que paga 8 mil reais para 400 mil... Deixa eu aproveitar que tem audiência aqui na internet. O Alan, lá do... Esqueci o nome do escritório dele lá. VIP? VIP. Falou assim,
A Receita Federal fiscaliza até as mídias sociais como prova de sonegação. Fica postando fotos aí de carro aí na internet. Ostentação, e ostentando, né? Aí para você ver, tá? O Maurício falou assim, pagar o IPTU não é o problema é não ter o retorno do mesmo. Cadê o IPTU participativo, onde a sociedade que paga ajuda a administrar os recursos? Isso aí mesmo. Vamos para outro assunto, senão não vamos ficar com esse assunto aqui. Mas é um assunto interessante. Vamos falar das obras? Que a gente pode exatamente, oportunidade. com certeza. Bom, o Tribunal de Contas do Estado divulgou no final de semana que em Mato Grosso tem centenas de obras paralisadas. Centenas, não, milhares, tem mais de... São várias. E aqui em Poço Lacerda são 55 obras Eram paralisadas. 1.200 obras no estado paralisadas. Eu não sei se aumentou, não, mas no eram estado, agora. 1.200 obras paralisadas. 3.028 obras paralisadas, o valor que ultrapassa 7 bilhões de reais. Então, Aumentou bem no governo. aqui em Poço Lacerda nós temos 55 obras paralisadas, tá? Dentre essas obras, está o VLT, né, lá de Cuiabá. Deve estar. Com Ah, sim. certeza, né? Não, tem o prédio da UPA, aqui em Ponce Lacerda. Eu acho que esses... Você vai somando aí, prédio da Quais são os UPA. prédios que estão paralisados? A Que a gente lembra creche de... da Adriana. Nós temos, Cefapro. temos a creche da Adriana, nós temos o posto de saúde aqui Santo Antônio. do Santo Antônio, nós temos o Cefapro, que é Vila uma Olímpia obra também? do Estado, nós temos só na Vila Olímpica, nós temos lá uma pista de atletismo, uma pista de skate, um centro comunitário, um ginásio de esporte, uma piscina, a praça ali da antiga Secretaria Municipal de Obras. Então, são dezenas, como o Vieira disse, são quantos? 55. O Tribunal de Contas 55, falando. em Ponte Lacerda, 55. Estão paralisados aí. Muitas obras. Agora você transforma isso em valor financeiro que foi investido nessas obras dentro do nosso município. Hoje mesmo nós estávamos acompanhando, veja bem, só uma obra de Pontes Lacerda recebeu mais de 2 milhões de reais, que foi um investimento e mais em equipamentos, que é o prédio da UPA do nosso município, e até hoje não foi utilizado nem para depósito, né? É uma situação que o governo federal destinou o recurso, construíram o prédio e hoje está abandonado, e segundo as informações que nós recebemos, por menos de 300 mil reais, não precisa nem começar a reforma do prédio, porque não consegue. Pior que isso, né? Aqui está falando de prédios, né? Dinheiros investidos em construção. Na UPA, tem 1 milhão, acho que é quase 1 milhão e 300, 1 milhão, 100 e poucos lá, para compra de equipamentos, o dinheiro que está na conta da prefeitura. Não foi só o dinheiro, assim, concluiu o prédio, Donizete inaugurou... Dia 31/12 agora, perde esse recurso. Então, Tem 900 alguma coisa aí, 900 mil, perde esse recurso. deve ser isso mesmo. Quando Dia 31/12, eu acho. esse recurso chegou em Ponce Lacerda, que veio do governo federal, inclusive um dos parlamentares que trabalhou muito na liberação desse recurso, foi o ex-deputado federal Ezequiel, era 900, chegava a 1 milhão de reais. Mas esse recurso, Vieira, ele ficou aplicado. Esse recurso ele ficou aplicado no governo Donizete, ele ficou um bom tempo aplicado. Depois, no primeiro mandato do prefeito Alcino também, acabou ficando aplicado. E quando o Donizete terminou o mandato, ele já entregou com o prédio inaugurado. Faltava a licitação e a aquisição dos equipamentos, né, do mobiliário, para colocar em funcionamento. Isso não aconteceu e deu no que deu a situação que hoje está. Tá, mas imagina o o seguinte... saldo atual, 914.900... O saldo atual, né? 914.968 reais. Deve ter utilizado parte desse dinheiro para comprar alguma coisa lá. Isso que eu ia dizer. Agora, parte do dinheiro foi feita uma licitação. Agora, imagina o seguinte... E alguns equipamentos já foram adquiridos, inclusive, para outras unidades de saúde. Tá, então deixa eu só perguntar uma coisa, Ricardo. 900 mil, 1 milhão de reais, tá? Quando é a conta? 1 milhão de reais. Isso lá em 2016, tá? 2016. Imagina quanto valia os imóveis, o mobiliário em 2016 e quanto que vale hoje. Isso aqui deve ser remunerado a 6, 7% ao ano. Isso vai dar em torno de 60 mil por ano, esses 900 aí, tá? 60 mil por ano. Quanto que você acha que valorizou os equipamentos? Se você compra os mesmos equipamentos lá de 6 anos atrás, mesmo atualizar, mesmo com o rendimento, você compra hoje? Nunca. Nunca. Né? Esse dinheiro já foi. Isso se chama
desperdício do dinheiro público, né? Esse é o nome correto mesmo aí. Tá, mas nós temos outras obras, além da UPA, outras obras. Vamos pôr o pingo nos is. Qual que é o trâmite? Como é que funciona? Como é que funciona daqui para lá essa questão dessa cobrança para o término dessas obras o mais rápido possível? Porque 55 obras não é brincadeira não, cara. 55 obras, a gente começa a pensar aqui, vai aparecendo, tal lugar, tal lugar, tal lugar, vai aparecendo na nossa mente aqui tantas obras paradas, uma vez que é dinheiro nosso que está parado. Como é que funciona esse trâmite? Para o pessoal de casa entender. Na verdade, algumas obras aconteceram o seguinte: as empreiteiras vieram para licitação e já viu falar em mergulhar no preço? Faliram. É quando o cidadão chega para uma licitação e ele sabe que o valor que ele está propondo para a execução daquela obra não é suficiente, mas ele precisa ganhar aquela obra pensando no aditivo de 25% lá na frente. Ele mergulha no preço, leva lá embaixo, ganha a licitação, mas depois aí não consegue o aditivo em tempo hábil e abandona a obra. Algumas situações, por exemplo, o caso da nossa piscina olímpica, entendeu? Se eu não me engano, todo o recurso para a piscina olímpica já veio, inclusive só faltava prestar conta e colocar ela em uso. Mas o município não tem interesse em colocar ela à disposição da sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe a obra, você é responsável por ela. Por exemplo, a obra da UPA, aquela obra foi inaugurada. A responsabilidade dela, qualquer situação hoje, é do município, não é mais do governo federal, porque ela foi inaugurada. As outras obras, a mesma situação. As empreiteiras, às vezes, isso acontecia muito no governo federal. Libera a primeira parcela, porque é medição, você faz lá o alicerce, faz a medição, manda a medição. O governo paga a medição, você vai para a segunda etapa, vai para a terceira etapa. Só que em algum momento, o governo federal deixa de pagar, o governo do estado deixa de fazer o repasse. A construtora não tem estrutura, abandona a obra mais uma vez. Mas é isso, Maxwell. Determina falência, e aí? Então, mas esse é um problema assim, ó, que é uma falha no sistema de licitação. Tá? Primeiro pelo seguinte, qualquer obra que começa, qualquer coisa que se comece no poder público, você tem que primeiro ter parâmetro, ter o preço de referência, certo? Isso, termo de referência. O termo de referência. Então você tem um termo de referência. Não adianta você achar que você vai vender mais caro e tal. A prefeitura pega lá 3 orçamentos e tem uma média. Ó, isso aqui, para construir isso aqui, nós vamos gastar R$1 milhão, né? Para fazer uma construção, R$1 milhão. Aí põe para licitação, aí vai para leilão. Ela sabe que a média, ela sabe que o valor médio é R$1 milhão. Ela tem o termo de referência. Aí vão as empresas para lá, aí começa lá, ó, 1.300.000, 1.200.000, 1.100.000, outro dá 900, outro dá 600, aí a última ganha por 500 mil. O município sai feliz da vida, o prefeito sai gritando para todo mundo, ó, uma obra que era custar R$1 milhão, nós vamos fazer por 500. Mas não faz. Mas não sai do papel. Não faz. Um exemplo disso é a obra daquela creche, né? Sim, ali ao lado da Escola Sanária. Exatamente. Então, e é impossível, a própria empresa fala, a empresa que estava lá, fala assim, ó, não dá para construir com aquele valor lá. E já abandonou a obra. Aí o que adianta? O município lá atrás falou, ganhei 400 mil de lucro para o município. Não faz a obra. Se tivesse feito por R$1 milhão, né, é o que se chama lá nessa parte de licitação de preço vil. É um preço vil, você sabe que você não vai conseguir fazer por menos. Então, basta dizer, ó, não adianta ser por menos que não vai fazer, né? Então, mas naquele momento ali, até o leiloeiro, o leiloeiro é bom. Ele vai dizer, ó, eu consegui mais 10% de desconto, eu consegui mais 15% de desconto. Ótimo, saiu muito bem. A obra não termina. Mas hoje é muito fácil controlar a situação. Antigamente era mais difícil, mas hoje o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso implantou o radar. Então, se você tem alguma dúvida do valor que está sendo comercializado, o radar te dá até a região. Por exemplo, Cuiabá, região metropolitana, de repente você vai conseguir a mão de obra mais barata. Lá no Nortão, lá em Juína, lá em Rondolândia, por ser interior, a mão de obra vai custar um pouco mais cara. Então, hoje tem condições do gestor e de quem é responsável pelo pregoeiro, a equipe de compras da prefeitura,
pode acompanhar e pode ter noção dos valores que estão sendo comercializados dentro do estado de Mato Grosso. Isso foi um avanço que o Tribunal de Contas colocou, porque existem muitos municípios, Vieira, que às vezes os pequenos municípios, e não são poucos, eu acho que são mais de 50 pequenos municípios dentro do estado de Mato Grosso, aí de 3, 4 mil pessoas, até 5 mil pessoas, que eles não têm, às vezes não tem lá 3 empresas para fazer a licitação e nem o termo de referência a alguém que possa fornecer o orçamento. Então, através do Tribunal de Contas, através do radar, eles têm noção se está comprando caro, se está comprando barato ou se está adquirindo dentro do preço que está sendo comercializado no estado. Eu imagino que essas obras, 55, Ricardo, sejam obras municipais e obras estaduais, porque é Tribunal de Contas, né? Sim, né? sim. Agora, eu gostaria de ver, e me parece que vai ter agora, por esses meses aí, a lei orçamentária, né? Que a gente vai saber o que está no orçamento do ano que vem, que o município vai dizer que vai concluir ou que vai construir, né? É isso? Sim, já há 4 anos o atual prefeito Alcindo, trabalha com seu orçamento, né? Orçamento elaborado pela sua equipe de planejamento. Então isso não é problema, porque quando você pega uma obra inacabada como uma dessas que nós citamos hoje, ele já coloca dentro do orçamento a contrapartida do município, o que está faltando de repasse do governo do estado, ou seja, do governo federal, mas toda a responsabilidade é do gestor. Então, o planejamento, ele faz todo um planejamento. Então, algumas obras aí que estão inacabadas, no caso que são obras do município, dentro do município de Pontes Lacerda, ele tem a obrigação de colocar no orçamento para finalizar as obras. Eu tenho visto muito, e vocês também acompanham, o prefeito dizer, olha, não tem nenhuma obra minha inacabada. As obras que estão inacabadas não são obras que nós começamos. Veja bem, quando ele propôs ser candidato a prefeito de Pontes Lacerda, ele já tinha conhecimento dessas obras. Ele já sabia a situação dessas obras. No primeiro ano ele não trabalhou com o orçamento dele, trabalhou com o orçamento da Câmara passada, do prefeito Donizete? Ok, mas a partir do segundo ano ele já poderia ter colocado no orçamento recursos para a finalização dessas obras. E tem mais uma, né? Quem casa com a viúva tem que cuidar dos filhos. Eu estava conversando com o Ricardo, eu vou comentar aqui, Ricardo, uma conversa que nós tivemos, e o Ricardo comentou um negócio muito interessante, né? Inclusive, foi um dos pontos que eu achei importante ele falar enquanto parlamentar. Dizer, o vereador não pode fazer nada, só fiscaliza, né? Aquele negócio todo. Não, pode fazer alguma coisa sim, né? Isso foi palavras do próprio Ricardo. Pode fazer sim. Uma das situações que o vereador pode fazer é fazer o controle do orçamento. Exigir que o prefeito cumpra o orçamento que ele mesmo criou. Existe, né? uma lei, tá? Então, existe uma lei, inclusive, em vigor, que é da época do prefeito Donizete Barbosa. Inclusive, essa lei é de autoria do ex-vereador Holmes de Amorim, aonde o prefeito municipal é obrigado a executar o seu orçamento, inclusive sob pena de ser criminalizado. Então, responsabilizado. Parabéns, Ricardo. E outra coisa, falando sobre obras públicas, aquela obra que tem ali, aquele Ecoparque, ali foi dinheiro jogado fora por parte do governo, dinheiro jogado fora, não entregou a obra para o município ainda. Aquela obra só serve para ponto de usuário de drogas, para esconder objetos roubados, para fazer arruaça, e está lá a obra. Tirou o pessoal que estava lá, morando, das casinhas populares, deixou as outras pessoas e tiraram a moradia de muitas pessoas, e deixou lá aquele local lá que não... o ruamento feito, até contestei na época, como apresentador. Isso. Era o Maxwell tem que caminhar sozinho lá, Maxwell. De lado ainda, né? De lado ainda, né? Porque duas pessoas não caminham. Né? Então, assim, é uma coisa. Aí eu fui falar com o Júnior na época, professor Júnior, pelo amor de Deus, vocês vão deixar executar essa obra aqui no município, Ricardo. Vende lá a ordem, não pode mover 1 centímetro a mais, senão eles não faz a obra e quem paga o município não recebe processo ainda. Então, gente, mandar uma obra daquela ali, o Ecoparque, daquele ponto, aquele local que não tem serventia nenhuma, né? Daquela forma. E também a desavença principal, nossos grupos aqui,
é das pessoas que acabam depredando, né, todo o espaço, quebrando os bancos, fazendo uma arruaça. Porque vamos fazer uma conta rápida aqui, é do Estado, coloca-se um guarda para tomar conta. Vamos colocar lá R$1.000 por mês para esse guarda, 12 mil por ano. O guarda vai correr risco, igual era na época da feira, na época lá que a feira era abandonada e os usuários lá batiam nos guardas, batiam em todo mundo, ameaçava, enquanto não fechou, não resolveu, para tirar os usuários de lá. Ali no Ecopark do mesmo jeito, é um elefante branco, uma coisa que não tem serventia nenhuma, ninguém usa aquilo para nada, e os moradores pedindo, pelo amor de Deus, gente, tem que fazer algo naquele negócio ali, mas tudo que você fizer ali não vai estar atendendo a demanda, porque o rolamento é pequeno, só na areia lá, se assumiu aquela brita, tudo não tem mais, a pessoa corre um risco do idoso escorregar, machucar, bater a cabeça naquele meio fio que tem um ressalto de 15 centímetros, então o negócio de proporcional só tirou as pessoas que estavam naquele lugar ali de moradia e fez aquele elefante branco ali que não tem serventia nenhuma. Agora, gente, 55 obras inacabadas em Pontes Lacerda, paralisadas, tá? Agora, fora as outras que tiveram projetos e nem sequer começaram. Você imagina, Pontes Lacerda tem aqui, deve completar 40 anos agora, né? Isso. 40 anos agora. Há 40 anos, nós sabemos que existe o córrego Marechal Rondon e o córrego Buriti, que atravessam a cidade. Há 40 anos. Tá? E há 40 anos, nenhum gestor, nenhum prefeito, e aqui são todos, tá? Fizeram alguma coisa para poder fazer a canalização ou arborizar, fazer alguma coisa para tornar a Pontes Lacerda mais bonita, né? E aproveitar aquilo ali para fazer de forma ecológica. A Apoena pagou mais de R$500 mil, cerca de R$500 mil para fazer o projeto para revitalização dos dois córregos. E entregou no final do mandato para o prefeito Donizete. Está na mesa, está na gaveta do prefeito Alcino Barcelos até hoje. Projeto já bancado, pago pela iniciativa privada. E nós não temos nem sequer um projeto para começar lá. E outro projeto também... E que não precisa ser de uma vez só, né? Não precisa ser de uma vez só, pode fazer por etapa. Existe outro projeto também, que todos aqui têm conhecimento, que é o projeto ali de revitalização do córrego Buriti, naquela região central da cidade, entre a Avenida Bom Jesus e a Avenida Marechal Rondon. Seria um ecoparque naquele local, um projeto que já está também, inclusive quem pediu esse projeto na época foi o promotor Dr. Frederico, e quem iria executar esse projeto em parceria seria o Conseg. Mas infelizmente, naquela oportunidade que o projeto foi apresentado ao prefeito Alcino, ele se negou à parceria com a Promotoria de Justiça e o Conseg, mas também existe um projeto de revitalização ali daquele setor ali, com a execução de um ecoparque entre a Marechal Rondon e a Avenida Bom Jesus. Lá no final, né? Lá no final. Aqui no fundo da Marcos Comunicação Visual, ali, aquela região ali. Aqui em cima, aqui em cima, aqui, tá. Próximo a Cura Garbim. Eu acho que o Van Clay fez indicação para esse projeto, os vereadores também fizeram para a revitalização do córrego, mas deixamos bem claro aqui, talvez vocês não estão lembrando, mas tem um menino aqui que fizeram um trabalho numa ponte ali, perto da Maranhão, ficou bonito, revitalizado, né? Mexeram lá. O pessoa foi lá reclamar porque estava fazendo aquela revitalização. Porque colocou as pedras lá bonitinho, ficou bonito, maravilhoso. Vocês conhecem alguém? Vocês conhecem alguém aqui que pode falar sobre isso para nós? Porque eu fiquei sabendo que o senhor, quando fizeram lá perto do Neto Lava Jato lá, o senhor estava brigando que não podia fazer, porque faltava não sei o que lá, e o que era? Tá, deixa eu te falar. Talvez você não lembre, mas o nosso questionamento não foi aquele. O nosso questionamento foi que a Maranhão, o bairro Santa Cruz, estavam com 3 pontes interditadas e que a maior necessidade naquele momento não era revitalizar as margens do córrego Marechal Rondon, e sim tornar transitável o bairro Santa Cruz ao centro da cidade. Então o nosso questionamento naquela época não foi que estava revitalizando o córrego Marechal Rondon, muito pelo contrário. O que nós questionamos naquela época é que a prioridade não era a revitalização do córrego, era dar acesso aos moradores do bairro Santa Cruz ao centro de Pontes Lacerda, que continua sem acesso. Continua sem acesso às pontes. Depois de 3 anos, tem uma ponte ali que, se eu não me engano, está chegando ao 4º ano que está interditada. Então, naquele momento, nós fizemos esse questionamento. Não é que a gente era contra a revitalização, não. É que os moradores nos cobravam. Eu acho que hoje vocês
vocês recebem essa cobrança também. Por quê? Porque o bairro Santa Cruz continua sem acesso ao centro da cidade devido às pontes que estão interditadas. Lá, os 11 unânimes continuam. Agora, Ricardo, está faltando, até para a gente precisa concluir aqui, está faltando, talvez a Câmara tomar a iniciativa agora de mudar, atualizar o plano diretor, né? Para a gente saber o que se faz agora, o que vai fazer, qual é a estrutura, como é que a gente quer Pontes Lacerda para o próximo ano, que hoje a gente não sabe. O último plano, né, foi executado na época do Newton, já venceu. Professor Silvio, lembra? Na lei era obrigatório 6 anos, 6 ou 8 anos. Tem uma que é 6 anos, que é a lei orgânica, que teria que ser atualizado com 6 anos e o plano diretor com 8 anos. Está na lei. E passou esse período e a Câmara não fez nada e nem o prefeito também não fez nada. A lei orgânica, sim. O ano passado nós trabalhamos ela, inclusive então, nós atualizou. somos notificados pela Promotoria de Justiça. Então tá. Então, está faltando isso. Eu só quero dar uma dica, dizer, o que é visão, né? O que é visão? Eu trouxe o secretário de administração lá de Dourados, que veio para cá junto com o secretário de Meio Ambiente da cidade de Londrina. Nós tivemos aqui, olhou a cidade, gostou, achou interessante e tal. E a gente passando no final da Marechal Rondon, lá embaixo, onde aquela região que alaga, todinha ali, né? Na época de chuva, alaga todinho. Ele falou, aqui daria para fazer igual foi feito em Londrina. Lá em Londrina tinha uma região lá também só alagado, que era mato, ninguém fazia nada. O que eles fizeram? Eles fizeram uma represa, a água, o córrego lá também descia para o rio. Então ele falou, você faz uma represa, vai ter uma região grande alagada, faz um lago e você torna aquele lago em volta atrativo. Ponto turístico. Hoje, isso aconteceu em Londrina, ele falou há 18 anos atrás. Hoje, a região mais nobre de Londrina é em torno do lago, onde só tem prédios enormes e virou ponto turístico lá e é área altamente rentável. Aqui, se a gente não parar para pensar em Lacerda, né, saber o que tem daqui para até onde Lacerda está crescendo, daqui até o Nemate, se a gente não souber certinho o que tem até lá, esses loteamentos que vão sair aí, vão sair todos iguais. Saiu Vera, saiu aqui esses outros loteamentos todos aqui, todos. Só pega a mesma linha das ruas e pronto, e acabou. Né? Então, se não tiver essa grande preocupação, a gente vai perder a grande oportunidade de transformar a Pontes Lacerda numa cidade organizada, numa cidade programada, né? Que é o que não tem. Agora, o que mais me preocupa, Vieira, veja bem, a questão ainda continua sendo as marginais ali da BR-174, porque a cada dia que passa, novas empresas estão investindo ali naquela região, grandes empresas estão chegando dentro do nosso município e nós ainda não estamos disso. A gente já cobrava lá atrás, quando nós estávamos na Câmara Municipal, e a gente ainda não estamos vendo ações para que possa ter um projeto de pavimentação asfáltica ali nas marginais da BR-174. Então, eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento e até mesmo a questão visual para aquele investidor que chega no município, faz... Para nós não, às vezes para quem está aqui dentro do nosso município não vê isso. Mas para quem vem de fora para investir no município, o visual da chegada da cidade é muito importante. Tá certo. Nós abordamos esse assunto, o Marcos não estava aqui no dia, mas ali hoje não fica menos de 10 milhões de reais para fazer viadutos, fazer tudo ali. Trincheiras. Ixi, tem que fazer todo um levantamento. Até, no entanto, em conversa, né, com eu e o César, com empresários lá da região, daquela região ali, até pedimos, né, encarecidamente para o secretário de obras, para o Alcino, viabilizar o asfalto. O Alcino informou que ele vai tentar fazer o asfalto da marginal ali, depois ele se conversa com o DENIT, se entende com o DENIT, porque enquanto o Estado não resolve o problema que é o DENIT ali, ele tem que tomar alguma providência para resolver esse problema, porque tem um trecho ali que até para patrolar, que é em frente a Minas Ferro, tem que ligar para o Estado para pedir autorização. Porque um pedacinho de asfalto lá, foi os empresários que juntaram lá e fizeram um pedacinho de asfalto. Então, para você ver hoje essa burocracia, quem perde com isso é o município, porque, quando eu falo, o DENIT, né, tanto faz como tanto fez. Isso aí depende de uma ação do executivo. Veja bem, para quem conhece Nova Lacerda, com pouco tempo o Moreto conseguiu
o projeto e a execução das marginais ali do município de Ponce Lacerda. De Nova Lacerda. Olha o tamanho de Nova Lacerda e olha o tamanho de Ponce Lacerda. Não, aí é o tamanho da obra, não é a diferença. Não, mas Tudo bem, mas aí você tem que ver a importância das duas cidades no contexto, Prioridade. no contexto político. Isso se chama prioridade. O prefeito lá priorizou o quê? As marginais. Aí falou, aqui, Ricardo, 10 milhões de reais. Muito dinheiro, muito dinheiro. Mas se você pegar... Vamos longe não, tio. Vamos ali no Nemate, velho. O Nemate fez um trevo, não fez? Né? Trevo, exatamente. Agora, Não foi de qualidade, mas tá feio. Agora, tá faltando projeto. Não tem projeto ali. E até hoje não teve projeto. Já falaram com Carlos Bezerra, PMDB, quem manda um DENIT é o Wellington. Também. Já procuraram de todo mundo. A parte política foi igual como era o Matão. Nós no Matão tivemos não foi a mesma no coisa. escritório do senador Jaime por 2 vezes quando eu estava como vereador. Ele dizia, olha, pede para o prefeito ir a Brasília para a gente sentar com o chefe do DENIT. Sentar com o escritório do DENIT para a execução do projeto, para a gente executar aquela obra. É uma obra que nós conseguimos, entre nós, só os senadores, liberar 15 milhões para Ponce Lacerda. Cada senador libera 5 milhões e a gente executa aquela obra. Então, quer dizer, se não for lá em Brasília, meu irmão, as coisas acontecem onde? Acontece que demore 5 anos. É igual o estado do Matão. O estado do Matão foi a mesma coisa. Né? Teve deputados anteriores aí e tal que vinham lá, agora vai sair. Quando o deputado Van Cleef entrou, ele foi ver, não tinha projeto. Não tinha projeto do estado do Matão, era só conversa política. E agora é a mesma coisa ali, não tem projeto. Então, se pegar um projeto ali, 100% de toda a área, pegar lá do começo onde tem o motel lá, né? Até perto do Rio Guaporé, faz um projeto e depois faz programado. A cada ano faz um. Gasta 2 milhões por ano. Empresas, né, que a gente sabe que está investindo ali. Falando de projeto, eu gostaria até de fazer uma comparação aqui, Vieira. Veja bem, nos últimos 4 anos, quanto de pavimentação asfáltica o município recebeu do governo do estado? Através de deputado, ou seja, através do município? Acho que nada. Veja bem, o município de Vale de São Domingos, o prefeito Geraldo Ramos conseguiu a pavimentação asfáltica de São Domingos a máquina queimada e agora já está licitando de São Domingos a BR-174B. São mais de 20 quilômetros de execução de pavimentação asfáltica, por quê? São quase 30 milhões de reais. Isso chama-se, Vieira, acesso. Isso chama ter acesso a quem realmente tem conhecimento e possa liberar essas demandas. Tá. O que é melhor? Você falar assim, não, a prefeitura hoje tem dinheiro. A prefeitura hoje tem dinheiro, né? E o município não vê nada disso. Aí chega o Geraldo Ramos, né? Cidade pequena, falou que lá não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada. Mas tem 30 milhões de dinheiro investido pelo governo do estado ali. O secretário de Estado falou assim, não adianta me visitar com ofício, me visitem com projetos. Dinheiro tem, né? O que falta são bons projetos. Sim, acabou. Dinheiro tem. O que falta realmente é projeto. Só para a gente finalizar, mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando na internet, o pessoal do bairro e do Josué ali, como é que é o nome do bairro lá? Santa Cruz. Bairro Santa Cruz. Bom, gente, o que eu tenho para falar para vocês que moram aí é o seguinte. Uma ponte de tubo árnico que é feita nessa gestão, fica legal, fica bonito, né? Ninguém que mora nas proximidades de uma ponte de madeira que muda para tubo árnico, que passa ali um asfalto em cima, ninguém reclama. Mas é tubo árnico, beleza. Esse valor é de 150 mil a 200 mil. A ponte ali do Parque Santa Cruz é de mais ou menos de 1 milhão, 1 milhão e meio. Uma ponte, não é isso? Mais ou menos isso daí, de 7... sim, porque lá tem que ser ponte, lá tem que ser ponte de concreto mesmo. Mas independente, uma ponte que é feita ali... A ponte da Avenida Tancredo Neves, de mão dupla, que na época foi executada pelo prefeito Nilton, na primeira etapa da Tancredo Neves ali, vocês lembram muito bem, foi feito de tubo arco, aí a água veio e levou. O Nilton executou novamente a obra e foi feito de concreto. Então não gasta isso. Eu acho que ali o que falta para as pontes do Santa Cruz é a boa vontade. Porque tem 3 pontes. Você pode, tudo bem, não vai executar as 3. A primeira custa R$1 milhão. Eu não acredito que nenhuma ponte ali passe, nenhuma ponte ali
das 3 que estão interditadas, né? 2 estão interditadas, a terceira eu não sei se continua, mas das 3, nenhuma chega a R$1 milhão. Então tá, E mas se você pegar aquela que desce da Grande, aquela ponte ali não custa mais do que R$300 mil. Agora, para aí. Um bairro inteiro, aquela população não merece ter uma ponte concreta ali? Eu não acredito, sinceramente, só para finalizar, eu não acredito que custa só isso, eu acredito que é caro, sim, porque senão já tinha feito, senão já tinha feito, se fosse 300 mil, 500 mil para baixo, eu acho que já tinha feito, mas vamos jogar 500 mil elas por elas, R$1,5 milhão, dá para fazer 10 pontes de tubo árnico que estão sendo feitas em outros locais onde nos passa muita carreta, onde nos passa muito transporte pesado. Então dá para fazer ponte de tubo árnico. Ali não, ali tem que ser uma ponte de concreto, um material bem feito, porque senão, olha o tamanho, se fosse baixinho ali já tinha sido feito de tubo árnico, tinha resolvido o problema. Não, então é muita coisa. Foi licitado já essas pontes, até aquela da Coab do Miura, que liga aquela outra avenida, Luiz Pereira Cosme. Luiz Pereira Cosme. Que liga lá, foi também já licitado. Beleza, então tá. Gente, nós estamos com o nosso tempo esgotado, obrigado. A gente volta na semana que vem. Tudo bem? Tranquilo? Tudo beleza, tranquilo. Tá bom? Maxwell? Um abraço. Tá bom. César? Valeu. Então tá, um abraço para você também e a gente volta semana que vem, se Deus quiser, a todos nós. Uma bela semana.